Chegamos à segunda edição do Papo Doc, o podcast da Arquivotec para gestão de documentos e muito mais, né? E hoje a gente vai se aprofundar, inclusive, eu já quero engatar aqui a minha primeira pergunta. Marcos, bem-vindo mais uma vez ao seu podcast, né? Eu estou aqui um mero host, um simples host, e com muita honra, né? Eu já contei um pouco da minha história, a gente já teve uma jornada juntos, e é muito legal poder estar aqui compartilhando com vocês este tipo de assunto que a gente às vezes deixa passar batido, mas é de extrema importância para muita empresa. E aqui eu quero já começar falando, já que a gente está falando tanto, né, em gestão de documentos, eu queria até pedir para o Marcos assim, para a gente ter um alinhamento de expectativa, né, um alinhamento de nomenclatura. Né? E tem uma que ele fala bastante, que são os instrumentos arquivísticos. Então explica para nós aí, porque a gente vai falar bastante sobre isso hoje, o que são esses tais instrumentos arquivísticos. Não vai fazer a cena do violino de novo, né? Pelo amor Que de Deus. bicho é esse, né? Que é isso? Que é isso? Que bicho é esse? Bom, Rodrigo, obrigado por receber, participar desse desafio, falar desse mundo que para ti é totalmente novo, mas para os nossos telespectadores também possivelmente seja novo, alguns ou outros estejam hoje nos vendo, querendo se aprofundar nesse assunto, né? Bom, acho que é de extrema importância, a gente já falou no episódio anterior sobre o armazenamento, sobre a gestão, a gente falou um pouco sobre a economia que tudo isso gera, sobre os riscos, e todos os itens, né, inerentes a esse assunto. Mas, puxando logo depois desse assunto, nós temos o quê? Os instrumentos arquivísticos. O que são os instrumentos arquivísticos, como você bem perguntou, é uma dúvida constante. São os instrumentos, são a documentação, o embasamento legal para que as empresas, seja ela pública ou privada, consiga realizar o seu grande sonho, que é eliminar documentos com responsabilidade legal, sem riscos à sua administração. Então, quando a gente fala em instrumentos arquivísticos, a gente está falando de criar toda uma estrutura legal para que seus documentos possam ser avaliados, classificados, definidos a sua temporalidade e a partir disso a gente consiga fazer de fato a sua aplicação, seja ela a definição das 3 idades, que vai ser a idade, o documento corrente, o documento intermediário e o permanente, sendo que 2 dessas fases, eles podem, após concluído o seu prazo de validade, eles podem ser eliminados. Porque sim, Rodrigo, a gente tem que pensar que, assim como produto alimentício, o documento também tem validade, porque ele cumpre a sua jornada durante um certo tempo, e o que determina quanto tempo ele cumpre essa jornada é o instrumento arquivístico. Um deles, que é a tabela de temporalidade. Só que a tabela de temporalidade não atua sozinho. Ele precisa do plano de classificação, ele precisa ser classificado antes de ser temporalizado. Então eu costumo dizer, e até parafraseando uma professora doutora da área de arquivologia, doutora Leolíbia, ela sempre fala em suas palestras que o instrumento arquivístico ele é igual a espada e o escudo. Ora, a gente ataca, ou seja, ora a gente traz à tona ele, demonstrando para o gestor, demonstrando para o responsável a sua função legal, o arcabouço jurídico que tem por trás disso, no sentido de trazer como sugestões e formas de resolução disso, e defesa também na hora de alguém querer descartar um documento de qualquer jeito, de qualquer forma, e sem critérios, sem ajustes, sem responsabilidade. E quando a gente fala de documentos, a gente está falando de responsabilidade civil, responsabilidade tributária, financeira. Então, tudo isso, com um documento eliminado de forma indevida, ele pode trazer esse risco à sua operação. Então, o instrumento arquivístico é isso. Ele é o embasamento legal que serve tanto para a gente atacar com a espada para demonstrar o embasamento jurídico, quanto para defender ou
a não eliminação, né? Então, nisso a gente traz um caso, eu posso trazer um caso recente que aconteceu, salvo me engano, no estado de Goiás. Um prefeito perdeu numa cidade pequena, não me lembro, me perdoe, eu não lembro o nome, mas perdeu a eleição e, coincidentemente, da segunda-feira, os documentos começaram a ser queimados no pátio, no estacionamento da prefeitura. E aí a gente está eliminação, primeiro, ilegal de documentos, risco para a população e possivelmente estava querendo esconder algum tipo de prova ou algum tipo de coisa, de algum tipo de crime que pode ter ocasionado ali. E aí, nesse caso, ele utilizou como ataque para ele próprio, para ele se defender, né? Então, o instrumento arquivístico a gente precisa disso, ter esse cuidado e essa responsabilidade para que o gestor, ele não simplesmente numa canetada, ele acorda de manhã e diz, eu vou eliminar isso aqui porque eu preciso de espaço físico, principalmente o gestor público, tá? Ele tem essa responsabilidade legal sobre isso. Eu queria até te perguntar isso, pensando em órgão público, quais seriam esses instrumentos para o órgão público, né? Tem a tabela de temporalidade, tu fala bastante nesse plano de classificação, né? Eu costumo dizer que o plano de classificação e a tabela de temporalidade é o coração e o cérebro. Tá. Então, eles trabalham, são a parte mais importante desse processo, e eles trabalham em paralelo para Também isso. para órgão público. Principalmente para órgão Ok. público. Por quê? Porque ali a responsabilidade aumenta, a gente está falando do documento do cidadão. Claro. Do cidadão. E às vezes alguns cargos são transitórios. Então, o que acaba acontecendo às vezes? O gestor entra, acha que pode eliminar e elimina de qualquer jeito, sem um cuidado e sem a atenção necessária. Então, o que é? A fase de chegar no plano de classificação e a tabela de temporalidade, a gente antecede com uma fase anterior, que é o diagnóstico, onde a gente levanta toda a estrutura administrativa, porque não é simplesmente a gente pegar o documento e olhar, esse aqui vai ficar 5 anos no arquivo, esse aqui vai ficar 10, esse aqui vai ficar 15. Não é, não tem essa simplicidade toda. Até porque ele é o instrumento jurídico que vai embasar a decisão e, para órgão público, precisa, inclusive, estar publicado em diário oficial. Ele precisa estar lá fora, sendo explicado e sendo mostrado para a sociedade que existe um documento que embasa a decisão dele. E isso dá. O que acontece nos órgãos que a gente acaba trabalhando? A gente tem uma expertise grande já em desenvolvimento de instrumentos arquivísticos, seja para a parte executiva quanto para a parte legislativa, câmaras municipais, prefeituras e governos, no caso do executivo. Mas se o TCE pedir? Mas se o TJ pedir? Gente, se ele cumpriu o prazo legal, se ele tem um instrumento arquivístico desenvolvido, aprovado, aplicado e publicado, ele está com o escudo que eu falei anteriormente, ele está com o seu escudo pronto para a defesa de qualquer tipo de premeditação, qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo, porque ele cumpriu as regras, ele cumpriu o que o CONARC determinou. Ele tem um regramento com relação a isso. Então, quando a gente, o que o gestor público ele pensa? Ele, para resolver o problema dele de armazenamento de documentos, o primeiro passo do projeto de gestão documental em si é tratar com instrumentos arquivísticos. É falar sobre isso. É falar sobre tabela de temporalidade, é falar sobre plano de classificação, é falar sobre legalidade, para que possa o quê? Quando for necessário eliminar, quando for necessário abrir espaço dentro do seu arquivo, possa fazer isso de forma legal, sem nenhum tipo para o gestor que está ali hoje, para o próximo que vai entrar, ou para qualquer servidor que está participando da cadeia. Porque a gente tem uma problemática hoje, Rodrigo, na esfera pública, onde a gente sempre tem, por mais que a gente tenha digitalizados muitos processos, virtualizados, de todas as formas, e a gente ainda tem uma massa documental que cresce a cada ano. Claro. Então, o que cresce junto? Espaços alugados, depósitos, porque não são arquivos, Segurança disso? falta de segurança, falta do cumprimento, muitas vezes, da LGPD, porque o documento está acessível para todo mundo.
E como é que ele resolve isso? Eliminando, fazendo gestão. Então, eu costumo usar nas minhas palestras e apresentações a construção de uma casa. Tu não começa construindo uma casa pelo telhado. Tu não começa. Então, o que muitas prefeituras pensam? Vou digitalizar e vai resolver o problema. Nem tanto, nem sempre. Porque, nesse caso, ele está começando todo o processo dele pelo telhado, que é a digitalização, que seria dentro de uma cadeia, de uma estrutura de gestão de documentos, a última etapa do projeto. Tu não consegue construir uma casa construindo o telhado primeiro. Então, eu separando em 3 fases, a gente está falando de um alicerce bem feito, uma estrutura, um embasamento bem feito, que é feito como? Criando os instrumentos arquivísticos. Criou-se os documentos arquivísticos, a gente tem uma instrumentação legal para dar o passo seguinte, que é o quê? Avaliar e eliminar documentos. Feito isso, hoje, um cenário de 5.000 caixas, por exemplo, dentro de um arquivo, pelo menos 30% a 35% você já consegue eliminar. Então, a gente está falando de um cenário de 5.000 caixas, de 1.500 caixas, arredondando para facilitar a matemática. A gente sobra 3.500 caixas. Agora a gente chega no telhado, que é a digitalização. Consegue entender que a gente tirou, dentro do projeto de digitalização, 1.500 caixas? A gente tirou 1,5 milhão de documentos que possam ser descartados, que foi descartado, antes de ser digitalizado. O que eu quero dizer com isso? Tu deixou de criar 1,5 milhão de lixo eletrônico, não vai digitalizar nada e não serve para nada, para porcaria nenhuma. Tu economizou um valor gigantesco do erário, porque o serviço de digitalização, dentro dessas 3 fases que eu apresentei, é o mais caro. Hoje, para fazer os instrumentos, tu faz, dependendo da estrutura da prefeitura do órgão, é calculado em cima disso. Para fazer a avaliação, tu cobra por caixa, o mercado está cobrando hoje uma média de R$45, R$50 por caixa, e para digitalizar tu gasta 130, 140 por caixa. A gente está falando de 1.500 sobre esse valor, a gente está falando de mais de R$1 milhão que tu economizou simplesmente porque tu fez a estrutura correta da tua casa. Porque tu desenvolveu, criou juridicamente isso e aplicou isso de forma legal. Então, isso traz uma economia também por erário. Aquele é o mais desafiador, Rodrigo? É mais cansativo? É mais demorado? Mas tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo que é cuidado, tudo aquilo que é estruturado, se tem um resultado melhor. E é isso que o instrumento arquivístico traz para a gestão pública e privada, mas falando do teu caso, da gestão pública, é isso, é essa segurança jurídica para poder trazer economia ao erário com a digitalização e possibilitando a eliminação legal de documentos. E aí, tu falando agora, né, a parte jurídica, esses órgãos públicos, eles estão sob uma lei? Existe, então, uma lei que rege essa gestão desses documentos? Sim, sim. No Brasil hoje, a gente tem, na verdade, a gente não tem uma lei específica. A gente tem a lei específica de arquivo, que é a lei de 1991, que está sendo revista agora. Então, digamos que repaginando ela, atualizando a legislação, mas a gente tem em paralelo a isso toda a nossa legislação, que é tem a questão do Código Civil, que se aplica também a esses casos. Nós temos as regulamentações, que aí sim, do CONARC, que é o nosso Conselho Nacional de Arquivos, que é subsidiado pelo Arquivo Nacional, onde ali tem várias resoluções que tratam sobre isso e sobre as suas responsabilidades quanto a isso. Mas acho que a principal é o Código Civil, porque implica diretamente nele, em alguns fatos, a eliminação ilegal, a destruição de provas, entra, como foi o caso dessa prefeitura que eu citei, a omissão de informações, aí paralelo a gente tem a LAI, de Lei de Acesso às Informações também. Então, todo esse arcabouço jurídico acaba responsabilizando o ente público. E aí, claro, por sua natureza, Tribunal de Contas, seja municipal, estadual ou federal, que é o TCU,
que trabalham nessa gestão e nessa controle desses documentos, pedindo e solicitando alguns ajustes ou notificando quando encontra destruição indevida. Porque quando a gente fala em eliminação de documentos, isso a gente fez já em alguns clientes, a primeira preocupação é alguém está vendo e vai denunciar e vai dizer que eu estou fazendo isso de forma ilegal. Porque, infelizmente, isso é importante frisar, é mais comum eliminar documentos de forma errada do que de forma correta. É mais fácil, né? O que eu falei anteriormente. Construir a casa com um alicerce bem feito, com um projeto bem estruturado, com calma, com cautela, demora mais. Exige mais de tempo, de dedicação. Mas o resultado no final é frágil. É muito infinito. Deixa de ser frágil e passa a ser uma estrutura encorpada, legalizada, estruturada, que aí sim pode eliminar com total tranquilidade, que ninguém vai te apontar o dedo e vai dizer: o prefeito lá, o secretário eliminou documentos ou criou, ou... Porque hoje, o que acaba ocorrendo? Eliminar, Rodrigo, documentos de forma ilegal é crime. Armazenar documentos de qualquer jeito, tá tudo bem. Não vou muito longe, prefeituras da região. Cada cenário, cada arquivo que eu encontro é desesperador. Eu tenho aqui perguntas sobre isso, mas eu queria só abordar aí um ponto antes que tu trouxe aí. Então, a gente fala muito que tem gente que pode classificar isso como uma burocracia, né? E, no fim, é uma baita de uma blindagem, uma parte importante. Mas algo que tu trouxe aqui me chamou muita atenção. O perrengue, né, para ser suave, não é nem só para o órgão público. Às vezes, isso recai também sobre o CPF? Isso Claro, também? sem sombra de dúvida. Caramba! Assim como ele é responsável no ordenador das despesas, caso ele acabe autorizando pagamento indevido, ou sendo fiscal de um contrato. Por exemplo, a Casan agora, essa questão do fiscal do contrato foi punida agora pelo Tribunal de Contas do reservatório que estourou aqui na Grande Florianópolis, pela má fiscalização do contrato. Enfim, estou usando o sistema totalmente do processo aleatório de licitação, mas o que tu quer dizer é da responsabilidade do CPF. Ele é responsável, sim, quem autorizou, por que autorizou. Até porque, Rodrigo, não é simplesmente eu criar um instrumento arquivístico, eu vou aprovar ele junto ao órgão, vou publicar em diário oficial, tornar ele público, dar a sua respectiva publicidade, porém, uma das etapas que é exigida pelo CONARC, dentro da resolução, para que esses documentos sejam eliminados, é a criação de uma comissão permanente dentro do órgão, que é a Comissão Permanente de Avaliação Documental. O que quero dizer com isso? A gente foi lá, classificou toda a massa documental e decidiu, de acordo com a tabela de temporalidade, implicado seus prazos, que o documento A, B e C pode ser eliminado. Esse documento ele não é simples assim, ele vai para eliminação. Sim, ele é burocrático o processo, justamente por isso, para ter o cuidado, para ter o processo de revisão e de publicidade para o ente, para que essa listagem vá para a CEPAD, para a Comissão de Avaliação de Documentos interna do órgão, que muitas vezes ela é multidisciplinar, ela tem que ser multidisciplinar, o que diz na resolução. Essa CEPAD avalia, aprova, faz a ata, publica em diário oficial o relatório, a listagem de eliminação, dá um prazo mínimo de 30 dias. Feito isso, aí sim tu pode eliminar o documento. Caramba! Feito a eliminação, vai fazer uma ata da eliminação. Mesmo tendo feito tudo certinho, digitalizado, tudo certinho? Sim. Porque tu tem que dar publicidade. Tá. Tu tem que avisar para todo mundo, ó. Por isso que fazer escondido é crime. Fazer de qualquer jeito é crime. Porque tu não dá publicidade, tu não cumpre critérios, tu não submeteu a avaliação de outros pares dentro da tua instituição ou do teu órgão. Então, não é simplesmente a gente poder... É o sonho de todo mundo.
Isso a gente está falando de entidade pública, tá? Porque a entidade privada, ela, por vezes, me arrisco a dizer, ela beira a irresponsabilidade. Eu tenho casos, clientes que, ó, pegaram uma listagem, elimina essa e essa. Tem certeza? Tenho. Embasado no quê? Não, porque não preciso mais. O financeiro disse que 5 anos já tá bom. Então tá. Criei um termo, questionei. Claro, eu estou resumindo toda a discussão de uma reunião, né? Não foi simples assim. Beleza, a gente fez uma ata, fez um termo de descarte, o cliente assinou e eliminei. No meio do caminho, dentro daquelas caixas que ela não sabia o que ela tinha, ela me contratou só para eliminar. Que aí a gente faz todo o processo. Diferente do ambiente público, nesse momento que ele é privado, ele assinou, eu vou lá e realizo a eliminação. A eliminação não é simplesmente botar fogo, tá, gente? A gente tem que cumprir toda a questão legal, tanto ambiental quanto da LGPD, trituração, reciclagem, também que é a parte ambiental, etc. Então não é simplesmente a gente, vou jogar na churrasqueira de casa, ou vou jogar aqui na fornearia, qualquer coisa nesse sentido. Então, dado o momento, que eu estava acompanhando já direto do descarte, a gente foi acompanhar documentos de RH, documentos funcionários. Então, por isso que eu digo que, às vezes, o gestor privado ele beira a responsabilidade pela decisão dele. Isso é simplesmente diferente do público, que não pode fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito. Ao contrário da empresa privada, os entes públicos eles têm essa responsabilidade, que são controlados pelo Tribunal de Contas, pela sociedade e os seus pares de uma maneira geral, né? E principalmente concorrentes políticos de uma maneira. Então acaba tendo inúmeros fiscais. Então por isso que armazenar de qualquer jeito tá tudo certo na cabeça deles. Sim. Eliminar é um problema, é um risco, eu acho que eu não vou. Então, o objetivo nosso aqui hoje é justamente esse, é tentar difundir um pouquinho esse assunto, popularizar esse assunto e dizer que sim, ente público, você pode eliminar seus documentos, sim, só que não pode de qualquer jeito. Sim. Como nada na vida pública, na gestão pública, pode ser feito de qualquer jeito. Você não consegue construir uma estrada de qualquer jeito, você não consegue construir um hospital de qualquer jeito, reformar uma escola de qualquer jeito. Você precisa de orçamento, você precisa de planejamento, você precisa de legislação, você precisa de empresa especializada executando essa atividade. E isso, sim, existe no mercado. Documento não é só papel velho, documento não é só coisa que precisa, que daí traz incomodação, que traz problema. Se está incomodando o órgão público, vamos resolver. Encara. E isso, Rodrigo, é muito mais barato do que as pessoas imaginam. Porque quando a prefeitura pensa em gestão de documentos, o gestor ele pensa em digitalizar. É claro, digitalizar 1 milhão de documentos, a gente está falando de 200 mil reais. Desculpa, 200 mil reais. Então, é muita coisa, talvez, na cabeça. Mas instrumento arquivístico que elimina antes e traz economia. Todos os projetos que a Arquivotec executou tiveram de desenvolvimento de instrumento arquivístico para entidades públicas. O ROI foi totalmente aplicado, foi totalmente demonstrado a economia que o órgão passou aqui a partir daquele momento. Se você trabalha em algum órgão público, né, em alguma instituição... Prefeitura, Conselho de Classe, Câmara Municipal de Vereadores, Governo Estadual, Governo Federal. O Governo Federal já tem algumas coisas, mas... Mas, enfim, dentro desse rol de instituições aqui que o Marcos trouxe, cara, ou se você conhece alguém que trabalha, manda esse vídeo, encaminha isso aqui, porque tem ouro bruto aqui, tem informação muito rica e muito importante que pode ajudar ele a evitar uma dor de cabeça, principalmente nessa responsabilização aí individual e personificada no CPF, né? Isso aí, meu Deus, eu ficaria um pouco
temerário nessa situação. E o ente público ele é bem temerário com isso. Então, imagina. E aí, bom, eu já queria te interromper aquela hora que tu ia contar alguns causos. Conta um para nós aí, então. Bom, a gente, acho que um dos cases de sucesso que a gente tem, que a gente participou do começo, que é do desenvolvimento, do meio, que é a aplicação, e do final, que é a eliminação, é um case que a gente tem na Câmara Municipal. Hoje, De? a Joinville, hoje é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Ah, A Câmara Municipal de Joinville, ela possui em sua estrutura uma CEPAD já montada, né? CEPAD essa extremamente atuante, extremamente participativa, interessada, dedicada, isso que é muito importante. Porém, ela não tinha dentro dessa CEPAD, a Câmara não tem um cargo de arquivista. Arquivista esse, o profissional habilitado para desenvolver esses instrumentos arquivísticos. Contador, contabilidade. Advogado, OAB. Então, vamos lá. E nesse caso é o arquivista que desenvolve isso. Então, o que eles decidiram? Eles entenderam o problema, eles tinham um arquivo que já estava lotado, os departamentos começaram a lotar também. Constrói, não constrói, reforma, não reforma, amplia, digitaliza, enfim, por ter uma CEPAD atuante. E o município de Joinville tem arquivista, conversaram, e aí o arquivista demonstrou o passo a passo, eles foram para o mercado e fizeram uma licitação e contrataram uma empresa. Nesse sentido, a Arquivotec ganhou o projeto. Desculpa eu te interromper. Não é então, todo órgão que tem um arquivista, então? Não, Ah. não. E principalmente em Santa Catarina é a minoria. E isso é um serviço que vocês oferecem também? A Arquivotec tem algum tipo de serviço para. Ou isso não é permitido por lei? Ela não Tu diz a terceirização? Isso, Não, a gente não tem esse objeto de terceirização. entendi. A gente executa o serviço, não a terceirização do posto de trabalho, Entendi. do arquivista em si. Não, arquivista a gente não tem. Aí realmente as empresas de terceirização acabam fazendo isso por Entendi. natureza, porque é um posto de trabalho, né? Aí são questão do know-how das empresas e Ok. também. Aí entra a questão tributária, tudo isso que também a gente Mas depois que contrata a Arquivotec, aí já não precisaria, em tese, não precisaria mais ter isso. Não, porque a CEPAD tem condição de tocar. Porque o último módulo, né, que a gente entrega nos nossos projetos é o treinamento e o manual. Tá. Então a gente treina todo aquele time, entrega o manual de como aplicar, de como dar continuidade a esse processo. Inclusive, a gente recomenda que a tabela de temporalidade seja revisada a cada 2 anos. E aí, trazendo para Joinville, o projeto a gente executou em 18, 19 meses, né, dentro da Câmara Municipal de Joinville, sob responsabilidade de uma arquivista também, onde a gente fez todos os processos. A gente fez o diagnóstico, desenvolvemos o plano de classificação, a tabela de temporalidade, publicamos ela em atos normativos, aprovamos nas sessões, todo o processo, por isso que acabou demorando um pouquinho mais, porque teve que passar todo o processo burocrático das sessões. Feito isso, voltamos para a Câmara, contratamos mão de obra local, treinamos, acompanhamos para fazer a aplicação, a identificação do que o que podia e o que não podia ser descartado. Concluímos essas etapas, fomos para a etapa do descarte. Descarte esse que a gente acompanhou, demorou aproximadamente 2 dias para acontecer na sua totalidade, onde a gente retirou toda essa massa documental que poderia ser eliminada e colocamos diretamente para trituração e reciclagem. Lembra que eu falei da CEPAD atuante? Enquanto estava acontecendo esse processo, a CEPAD estava validando o que a gente estava. Responsabilização do CPF mencionada por ti. Opa, eu assinei, eu sou responsável. Então, eles estavam validando o que a gente estava eliminando. Eles validaram, a gente eliminou. Resultados obtidos. Acho que isso que é o mais importante. Câmara de Joinville ampliou, eliminou aproximadamente 38% da sua massa documental. Falando em números, está falando em
aproximadamente 4,3 toneladas de papel. 4,3 toneladas de papel. E só que o acervo das câmaras municipais, ela tem uma particularidade, Rodrigo. Por isso que eu gosto de citar esse case, porque o resultado obtido foi excelente, porque na sua grande maioria, não digo na grande maioria, mas dois tipos de documentos que eles produzem muito, que é o projeto de lei e a lei, são arquivos permanentes. Então, não tem o que fazer, não tem o que tocar. Então, a gente chegou lá em Joinville, a gente tinha 3, 4 módulos de arquivos deslizantes, somente com esse tipo de documentação. Só que, em paralelo a isso, a gente encontrou inúmeros documentos que poderiam e foram eliminados. Uma curiosidade, lembra que eu falei que a gente precisa publicar em diário oficial, a eliminação, todo esse detalhe, o detalhamento que está sendo eliminado? Lá a gente deu 30 dias, a gente sugeriu 30 dias, a CEPAD aceitou. Feito isso, 30 dias, durante esse período, uma empresa pediu para resgatar um processo licitatório que ela venceu acho que envolve construção, não é nem construção, eu não lembro do objeto, não vou falar o objeto que eu posso estar incorrendo no erro. Mas enfim, ela pediu que não fosse eliminado aquele projeto, ela foi lá e solicitou a Câmara resgatou o documento e entregou para ela. Então, por isso que a publicidade é tão importante e obrigatória. Porque nisso também, às vezes, pode ir um documentozinho ali que não precisa. A gente tem um outro case, não vou citar explicitamente qual a Câmara, que um projeto de lei com cessão de um terreno para uma entidade privada sumiu. Então, isso trouxe punição, trouxe responsabilização. E hoje, se eu não me engano, criminalmente, inclusive, o responsável, o CPF, foi punido já, né, por ter acabado feito essa doação. Então, a Câmara de Joinville tem esse know-how e esse case de sucesso nosso, porque a gente acabou aplicando todos os passos ali, acabou trazendo o resultado efetivo para as entidades. A gente está no meio do desenvolvimento de um outro projeto que é muito importante para a Arquivotec, está sendo para o governo do estado de Santa Catarina também, aí aqui já localmente, né, aqui em Florianópolis, onde a gente está atendendo o Badesc. Nós vencemos. Ali a gente ainda está na fase de desenvolvimento, porque o estado de Santa Catarina ele já também tem essa vantagem, já também está à frente do seu tempo, no sentido de que ele já tem a tabela de temporalidade, porque quando a gente fala da tabela de temporalidade, a gente tem que pensar em dois eixos. Eixos do meio, que é a atividade meio, que é a atividade do dia a dia, administrativa, RH, contabilidade. Isso o Rodrigo, a Secretaria de Justiça do Rodrigo tem, a Secretaria de Administração do Marcos tem, a Secretaria de Saúde da Mariazinha tem, toda a documentação transcorre ali. Só que da Justiça do Rodrigo tem a documentação FIM. E aí são documentos específicos produzidos pela Secretaria do Rodrigo, da Mariazinha e do Marcos. Então, nesse sentido, cada tabela precisa ser desenvolvida individualmente. E aí, Santa Catarina, o que ela fez? Ela desenvolveu uma meio para todo o estado. Perfeito. E nós fomos contratados pelo Badesc para desenvolver a área FIM da agência. Então, só que isso a gente já está desenvolvendo, a gente já aprovou na diretoria, agora subimos para o arquivo público está avaliando e validando para que faça a posterior publicação. Feito isso, nós hoje temos um arquivo de aproximadamente 6.000 caixas do Badesc, que com toda certeza ficarão com 4.000 no mínimo. E o que dá isso, Rodrigo, no valor final? Economia e horário público. Porque hoje a guarda do Badesc é terceirizada. Então são 2.000 caixas que ele vai deixar de pagar todos os meses. Ele vai, a curva, é isso que o instrumento arquivístico traz para você, gestor. É essa reflexão que eu quero deixar. A curva do armazenamento dos seus documentos, ela sempre vai crescer, apesar dos processos digitalizados. Agora, a partir do momento que você desenvolveu, que você aprovou e começa a aplicar o instrumento arquivístico, essa curva ela vai estagnar e vai começar a descer. Hoje, 100 metros, amanhã 80, daqui a 2 anos 50 metros quadrados você vai usar para armazenar seu documento.
valores fictícios, tá? Então, isso é a importância de ter a questão dos instrumentos arquivísticos desenvolvidos, aprovados e publicados. Entendi. E, bom, a gente está chegando aqui no final deste papo de hoje. Passa rápido, não fala? Passa bem rápido. É impressionante. E aí eu te pergunto assim, já para conduzir aí esse gestor, esses próximos passos, tanto na tabela quanto como é que chama? Do plano de classificação. O que ele tem que preparar antes de chamar Arquivotec e dali em diante, o que a Arquivotec faz? Quais são os passos que vocês acabam tendo, né? Então, o que ele tem que se preparar, decidir. Bom, e agora, o que acontece depois dessa decisão? Perfeito. A partir do momento que esse vídeo chegou até você, você entendeu, talvez, ou ouviu alguém falar, ou ouviu algum órgão ter, ou algum resultado já no mercado, porque é algo que está sendo difundido a cada dia mais, a importância dos instrumentos arquivísticos nas instituições públicas, você precisa entendido essa necessidade, é só chamar a gente vai bater um papo, vai pontuar alguns itens, alguns questionamentos necessários e, em cima disso, apresentar uma proposta e elencar quais são os passos que você deve seguir para cada instituição. Por quê? Não é simplesmente desenvolver os instrumentos arquivísticos, não é? A gente precisa ter algumas etapas que antecedem a ele. Primeiro, entender se existe arquivo público ou não, seja municipal ou estadual. Aí existe arquivo público, então a subordinação precisa passar pelo arquivo público, a responsabilização, as definições, aprovações, acompanhamento precisa ter. O município não tem arquivo público, deseja criá-lo. O CONARC fez uma campanha lindíssima falando sobre a necessidade de se ter para preservar a história, se preservar toda a gestão e dar a efetiva gestão à qualidade necessária. Em cima disso, beleza, a gente cria o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Igual médico. A gente vai para dentro da tua prefeitura, para dentro da tua câmara, para dentro do teu governo de estado, visita todas a tua estrutura administrativa, identifica as tipologias, identifica a movimentação. O Rodrigo cria documento, ele manda para onde? Ele manda para o Marcos, manda para o João, manda para a Maria, beleza, mas o que a Maria faz? Ele fica com uma cópia, não fica? Onde é que ele guarda? O que ele guarda? Entender todo esse fluxo, todo esse diagnóstico. Feito isso, aí a gente elenca quais são os documentos produzidos. A partir dos documentos produzidos, a gente classifica. O que é o plano de classificação? É similar que o plano contábil, plano de contas contábil. Cada departamento vai ganhar seu número, aí depois dessa numeração ele cria seus subnúmeros e assim por diante, para que possa identificar, peguei um contrato, esse contrato eu classifico como 2.2.2, beleza. Aí eu vou lá na tabela de temporalidade, 2.2.2 quer dizer que eu tenho que guardar 5 anos. Então, de uma maneira prática, é assim que acaba acontecendo, né? Então, o que o gestor precisa? Precisa entender, e isso eu acho que é um dos objetivos hoje, por isso que eu falei tanto do porquê, por onde, para que serve, talvez de uma maneira até repetitiva, é para que o gestor entenda da sua responsabilidade e entenda, sim, que existe solução para a gestão dos seus documentos e, principalmente, uma permissão legal e estruturada para eliminar eles sem dor de cabeça, sem risco e sem ônus à entidade pública. Esse é o principal objetivo. Feito isso, entra no site da Arquivotec, vai lá, me chama para um bate-papo. A gente tem uma agenda de consultoria aberta, tá? Onde é um bate-papo de meia hora, a gente consegue elencar, consegue demonstrar, consegue trazer mais cases reais de desenvolvimento. A gente já desenvolveu para o governo do estado do Rio Grande do Sul, governo do estado de Pernambuco, câmaras municipais, prefeituras. Recentemente executamos um projeto na Prefeitura de Contagem, no estado de Minas Gerais, Prefeitura de Quissamã, no interior do Rio de Janeiro. Então é para isso, é para o Brasil inteiro. Nós temos condições hoje de atender
projetos de consultoria do Brasil inteiro. Caramba, muito bom. Então, nesse sentido, entenda para que serve, que depois disso eu tenho certeza que você vai entender. Eu fiz uma reunião, uma curiosidade, semana passada, com o município do interior do Rio Grande do Sul. Justamente isso, por ele entendeu que não pode começar pela... Ele começou pela digitalização. Uhum. Deu errado. Começou pelo telhado. Deu errado. Continua com um arquivo gigantesco. Ele demonstrou e eu recebi um e-mail ontem dele. Cara, o gestor gostou, a gente já está dando os encaminhamentos para aqui, para cima, para abertura do processo licitatório, foi toda a parte burocrática que tem do ente público. Já temos até, eu achei engraçado que ele falou até no e-mail, já temos até dotação orçamentária. Assim, caramba, cara, é um município muito pequeno. Mas é a responsabilidade pela documentação, é a responsabilidade pelo cidadão, responsabilidade pela história do município. Lá em Quissamã, por exemplo, a gente localizou e aí definimos como documento permanente o primeiro empenho da cidade. O empenho, para quem não conhece, é uma ordem de pagamento, é um compromisso de pagamento com o município, com aquele fornecedor, para dizer, ó, teu recurso está aqui reservado, pode executar o serviço, pode entregar o trabalho, que, ó, tá aqui, já está dotado, quando você terminar, você vai emitir a nota e eu vou estar aqui. Primeiro empenho da história do município de Quissamã, cara. Histórico. E aí, quando tu trabalha, e aí isso a gente define também na tabela de temporalidade. Então, para finalizar, eu quero contar uma história de como surgiu o Arquivotec. Eu atuei durante anos em birôs de serviços de digitalização e armazenamento, apesar de que hoje a Arquivotec também executa esse trabalho, mas ela nasceu justamente por ter entendido, ter visualizado no mercado que existia o birô de serviços de guarda, existia o birô de serviços de digitalização e aqui no meio tinha um limbo. Ninguém falava sobre os instrumentos arquivísticos, ninguém falava sobre tabela de temporalidade, ninguém falava sobre plano de classificação. Desculpa te interromper, mas tanto é que provavelmente essa empresa que fechou com esse do Rio Grande do Sul que tu está negociando, talvez a empresa nem passou essa informação para ele, não faz esse trabalho que tu faz, né? Exato, não tem efeito consultivo. Exato. Porque a Prefeitura de Contagem, quando chegou na gente no primeiro momento, a primeira frase que eu ouvi é assim, olha, eu não quero saber de digitalização, eu não quero contratar digitalização agora. A minha ideia é assim, 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 porque, assim, cara, tu já tá pronto? Tu já tá pronto. Então, esse é o objetivo do Papo Doc, é a gente criar esse mecanismo num bate-papo, numa conversa simples, né? Que eu digo, falando linguagem do gestor, falando palavras do gestor, para que ele entenda. E esse foi o meu objetivo. Eu, na época que a gente decidiu criar a Arquivotec, era eu e uma arquivista. Então eu era responsável, ainda sou, né, responsável pela parte administrativa, de gestão, e tinha ela como responsável técnica. Justamente para a gente atuar nesse lado a lado. Então ela assumiu essa parte técnica, eu assumi a área comercial e administrativa, e a partir desse então a gente criou know-how gigantesco. Hoje a gente atendeu já institutos de previdência do município, aqui de Santa Catarina, Câmara de Vereadores, Governo do Estado, Prefeitura, órgãos de classe. Apesar de órgãos de classe hoje, a gente não desenvolveu o instrumento, né? A gente aplicou porque já existe um instrumento para a área fim desenvolvido e aprovado pelo CONAR. Então, exemplos, cases, ideias, para a gente bater esse papo com você, gestor público, sem nenhum tipo de compromisso, até porque a gente sabe como é que funciona a gestão pública, na contratação, na limitação, às vezes, de orçamento, de cuidado. Mas, se você quiser resolver o teu problema na área de gestão de arquivo, fazer com que seu arquivo torne-se eficiente e queira reduzir o tamanho do seu arquivo, instrumento arquivístico, tabela de temporalidade, plano de classificação é o caminho. E aí chama a gente, que eu vou te mostrar uma proposta, vou bater um papo contigo, tu vai ver que custa bem menos do que tu está imaginando. Porque é um trabalho técnico muito grande.
é um trabalho intelectual. Tanto que, no começo, a gente sempre falava, a gente trabalha com inteligência de arquivos. Né? Hoje, claro, chegou um dado momento que eles começaram a pedir para arquivotécnico, pô, trabalha também, pô, armazena aí para mim, digitaliza para mim também. Então, assim, eles queriam que a nossa qualidade dos instrumentos arquivísticos também fosse, e aí, a gente, em 2023, a gente decidiu, de 2019 a 2023, a gente ficou somente como consultoria. Em 2023, a gente trouxe o Birô de Serviço também, sem perder o nosso know-how, sem perder o que eu te confesso, que é o meu carinho, que é o meu cuidado, que é o meu bichinho de estimação, que é os instrumentos arquivísticos, que é essa consultoria eletiva que a gente presta, porque o resultado, assim, quando tu vê, não que os outros não sejam resultados, não é isso, mas é o carinho, sabe, aquela coisa, aquele filho preferido, talvez. Exato. Não deixo de cuidar dos outros, não deixo de atender os outros, mas esse tem o meu carinho especial pelo resultado, pela responsabilidade, pela inteligência do negócio que é envolvido, pelo estudo que precisa ter, discussões, o convencimento, o desafio, que é extremamente desafiante. Uma coisa que a gente encontra muito desafio, até papo que a gente estava tendo, de repente chamar um contador para nossa conversa, chamar um advogado para falar sobre, é convencer os contadores das instituições públicas de que eles podem sim eliminar documentos. Porque na cabeça deles é impossível. Isso não pode, isso é surreal, isso é... Não! É meu! Não, calma, tá aqui a legislação, tá, convencimento, a quebra de cultura. É desafiante e apaixonante. Para quem trabalha com vendas, isso é maravilhoso. Gente, que legal. Mais um papo muito legal. Cara, eu fico impressionado toda vez, assim, sempre, e uma das coisas que o Marcos falou aqui, o quanto ficou mastigado, o quanto ficou fácil. Eu, que não sou da área, estou aqui como host, convidado, já saio daqui. Meu Deus do céu! Já, inclusive, se eu sou gestor, eu estou neste momento acessando o site que está aqui embaixo e agendando aí a reunião com o Marcos, 30 minutos. Vocês viram aqui, totalmente acessível e vai te ajudar, eu tenho certeza, a tomar essa melhor decisão aí para o teu órgão, para a tua instituição, enfim. Marcos, muito obrigado. A gente termina aqui mais uma vez o Papo Doc. Deixa o teu tchau aí, o convite mais uma vez. Bora acessar o site, não é isso? Bom, gente... Seguir o Instagram, tá aqui embaixo também. Tá tudo disponível para que... tem bastante coisa, bastante conteúdo legal no nosso Instagram, tem bastante conteúdo legal na nossa página. Agora o Papo Dog está evoluindo, está crescendo e vai criar corpo. Mas eu acho que o desafio mais importante é te ouvir falar de que, ao final da nossa conversa, você entendeu sobre um assunto que você não fazia a mínima ideia que existia. Então, esse é o meu desafio. Sempre quando eu proponho um assunto, quando a gente vem para esse assunto, é convencer o Rodrigo de que alguém que não entende do assunto, que pode ser teu caso, talvez, que você é gestor, você não tem a obrigação de entender de tudo, ok? De que você tem um problema na mão e que você pode resolver. Então, esse é o meu desafio e eu fico feliz de ter conseguido atingi-lo com sucesso e convido. Estou extremamente à disposição. Eu amo falar sobre gestão de documentos. Eu atuo nesse mercado desde 1998. Então, assim, ó, é algo que para mim é um prazer falar. Por isso que a gente faz essa oferta de disponibilização do tempo da minha agenda para bater esse papo com vocês sem nenhum compromisso, sem nenhum tipo de venda, para entender o teu cenário e aí sim propor a melhor solução de gestão. Que talvez para aquele gestor naquele momento não seja o desenvolvimento de instrumentos arquivísticos, mas a gente pode falar de guarda, de digitalização, de como armazenar, de dar dicas. Nossa, como eu falei, sou apaixonado e vai ser um prazer falar com vocês. Entre em contato com a gente, esse contato é diretamente comigo, não vai ter um A, B, C. O WhatsApp que você vai entrar em contato é direto com o Marco. Então eu estou pronto e disponível para receber o seu contato e agendar esse bate-papo. Sensacional. Então um abraço, até o próximo Papo Doc, com mais assuntos novos, mais assuntos... Vamos dar um spoiler?
certamente do seu interesse. Mas, por favor, Vamos dar um spoiler? mas, por favor, Próximo, vamos falar sobre digitalização de documentos, meu Deus. digitalização legal, decreto 10.278 e o que você pode fazer ou não para, na digitalização, e eliminar e dar validade legal ao seu documento. Então, fica aí, eu acho que, não vou dizer quando, porque as agendas estão meio corridas, mas em breve a gente vai falar e vai gravar um bate-papo com isso. Ó, não, a gente tem que decidir essa prioridade, essa periodicidade. Próximo a gente já vai trazer isso aí. Próximo a gente já vai trazer o Papo Doc já estruturado. Mais uma vez, valeu, sensacional. Obrigado Parabéns pelo teu podcast. Abraço, pessoal. Valeu, gente.